Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu vou tirar uma dúvida que é bem recorrente. Afinal de contas, fase neutro, fase-fase, é monofásico ou é bifásico? Meu motor, ele é monofásico ou ele é bifásico? Como é que eu sei aonde, como é que eu tenho que ligar ele corretamente? Vamos entender aqui? Primeiro de tudo, quando a gente tem lá a nossa rede, né, que está alimentando lá o padrão, chega lá no quadro disjuntor, o que mais importante eu preciso saber primeiro? Qual é a tensão entre fase e fase ou entre fase e neutro? Simples. Vou pegar lá meu multímetro e eu vou medir as tensões corretamente. Ou seja, se eu estou pegando lá na minha rede, eu estou vendo que está chegando lá o neutro, que é para estar com o cabo azul, né, mais corretamente, e está chegando lá uma fase. E eu peguei meu multímetro aqui e eu medi a tensão aqui entre eles e deu 220 volts. Isso quer dizer que a minha rede é uma rede, na verdade, 380, ou seja, entre fases eu vou ter 380 volts. Vou explicar no próximo vídeo isso dos fechamentos motores trifásicos entre parte de estrela e triângulo quando a gente não tem uma rede de 220 e 380. Fica ligado no próximo vídeo que eu vou explicar isso. Mas aqui minha rede na verdade é 380 e eu tenho entre fase e neutro 220. Quando é que eu vou conseguir os 127 volts nessa rede? Ligando entre fase e terra? Não, porque o neutro ele é interligado no terra, ou seja, a tensão vai ser a mesma, tá? Então nesse caso, se eu tenho um motor lá que ele é um fechamento 127 volts ou 220, se eu tenho uma rede dessa que eu tenho fase e neutro, o que eu tenho que fazer? Ou mudar lá a chavinha do motor, né? Se for um motor com as duas tensões que você só muda a chave, muda a chavinha para 220 e liga aqui. Ou se for aquele motor com capacitor, no qual você tem 6 pontas, você pode mudar o fechamento e fechar em 220 e ligar. Nesse caso, o meu motor ele está ligado com uma única fase, fase e neutro. Ligamos em um circuito monofásico, ok? Mas se eu fui lá na minha rede e eu medi entre uma fase e a outra fase, tá? Isso vai mudar de regiões do país. E eu medi entre fase e fase e também deu 220 volts. O que eu vou fazer? Vou pegar o mesmo motor, manter o mesmo fechamento, a mesma posição da chavinha e vou ligar na fase e fase. Nesse caso, o meu motor está sendo alimentado por um circuito bifásico em 220, ok? O meu motor ele não vai ser monofásico ou bifásico. O sistema que vai estar alimentando ele sim vai ser monofásico ou bifásico. Bifásico quando tiver duas fases, monofásico quando tiver uma fase. Nesses casos aqui, quando eu tenho 220 entre fase e fase, se eu pegar aqui de novo entre uma fase, aqui em cima, né, pegar entre uma fase, e eu pegar aqui entre o meu neutro, eu vou ter 127 volts. Nesse caso aqui desse motor, né, desse fechamento, eu vou mudar, ou eu mudo a chavinha de posição para 127 volts, ou eu mudo o fechamento para 127 volts e vou ligar no motor em um circuito monofásico em 220, ou seja, eu posso ter monofásico 220, eu posso ter monofásico 127 volts, ou eu posso ter o bifásico 220 volts. Isso tanto faz. O seu motor ele não vai querer saber se ele está com fase neutra ou fase-fase. Ele quer saber isso daqui, ó, que é o que está chegando nele, que é a tensão de trabalho, que é a força realmente lá que vai conseguir movimentar ali o rotor e fazer ele começar a girar. Isso é que é importante. Então, motor monofásico ou motor bifásico é a mesma coisa, tá? O importante é a tensão de trabalho. Então, se você chegou na sua rede e você mediu 127 volts entre fase e neutro, você vai alimentar o seu motor em um circuito monofásico. Se você mediu lá 220 volts entre fase e neutro, você vai alimentar o seu motor com 220 volts em uma rede monofásica. Tá ok, pessoal? Uma dúvida simples aí. Próximo vídeo vamos falar do trifásico, 220, 380. Dá para fechar em estrela triângulo quando eu só tenho o 220 volts? Vou explicar para vocês aqui no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curte esse vídeo, compartilha com seu colega no seu grupo aí e até o próximo vídeo.